observado. Tomamos a palavra neste pódio com a honra de sempre, mas com a tristeza da atualidade. Excelências, o nosso país está a sangrar e o nosso partido está em lágrimas. Mas este Conselho Nacional pode devolver a esperança dos moçambicanos, dos jovens em particular, assim como da família Renamo. Mas para tal, devemos ter a coragem para tomarmos decisões cirúrgicas e ousadas como nunca antes, porque também estamos a viver momentos jamais experimentados. Excelências, a Renamo precisa de retomar urgentemente o seu papel central no direcionamento dos destinos deste país, através de ações concretas que vão de acordo com a vontade do povo, e para que a Renamo exerça este papel com a devida autoridade necessária, é necessário que primeiro olhemos para dentro de nós e façamos corajosamente o que deve ser feito. Excelências, os resultados das eleições de 2024 se mostraram um desastre total para o nosso partido. Tal hecatombe faz com que hoje a Renamo seja a terceira força político-eleitoral do país. Isto é no mínimo inaceitável e intolerável para um partido da dimensão histórica como a Renamo. Precisamos de encontrar soluções profundas e estruturantes para mudarmos o rumo, porque o cenário é péssimo. Excelências, precisamos de nos olhar olhos nos olhos, com honestidade, e assumirmos que o nosso partido não está bem. Não estamos bem, não apenas no nosso relacionamento interno, mas também no nosso relacionamento com o povo. Qualquer um de nós que nunca escondeu a sua cara como membro da Renamo, só ele sabe o que já ouviu do povo nas ruas, nos chapas, nos mercados e em qualquer outro sítio. Precisamos de nos reconectar com aqueles que sempre foram a razão da nossa existência, o povo. Se é um povo, hoje somos número 3 e amanhã poderemos não ser nada. Não acho que isso orgulharia aos nossos heróis tombados em luta pela democracia, tampouco acredito que orgulhe a cada um de vós aqui presentes, heróis vivos desta luta pelo povo. Excelências, deixemos de lado o orgulho externo e abracemos a vontade do povo. A luta pela democracia, encabeçada por alguns dos generais aqui muito bem presentes. E a essência nunca foi apenas governar a Renamo, mas sim trazer soluções para servir o povo moçambicano no seu todo. Excelências, precisamos discutir o assunto do nosso partido com realismo. E o realismo nos manda dizer que o pior do que não sermos o primeiro lugar nas eleições de 2024 é termos reduzido os assentos de forma histórica. Como família Renamo, precisamos de nos unir. Paremos de encerrar as nossas instalações, porque precisamos delas para trabalharmos. Até porque não nos parece haver resultados políticos positivos que saiam do encerramento das sedes. Paremos igualmente com as ondas de suspensões de qualidade de membro. Como partido político, precisamos de incluir e não excluir. Na luta contra o regime, não há inúteis nem dispensáveis, seja qual tenha sido a sua caminhada. Enquanto a luta pela retirada do regime continuar, não deve haver espaço para mágoas e ressentimentos internos. Para terminar, a Liga da Juventude propõe a este Conselho Nacional para que marque uma sessão do Conselho Nacional alargado até o primeiro trimestre de 2026, com a finalidade de elegermos um candidato às presidenciais. Repito, às presidenciais de 2029. Isso faria com que esta individualidade, com tempo suficiente, tivesse para se apresentar ou se reapresentar ao povo e relançar a imagem da Renamo. Estamos num cenário de escassez de recursos e não seria razoável esperar até 2024 para apresentarmos nosso candidato, principalmente pelo facto de, pelo que se observa, os nossos principais adversários já estão em campanha eleitoral. O outro cenário da proposta que a juventude nos manda trazer é a marcação de um congresso extraordinário para que, pela profundidade dos problemas que o partido atravessa, é necessário que o maior órgão do partido, que é o Congresso, possa reunir com maior brevidade e decidir, sem com isso diminuir ou querer diminuir as atribuições do Conselho Nacional. Mas neste momento
precisamos de realizar uma missa maior. E também precisamos de rever os estatutos do partido para adequá-los à atualidade da democracia e também à atualidade da maturidade política do povo moçambicano. Por outro lado, a convocação de um Conselho Extraordinário da RENAMO iria evitar com que os congressos do partido sejam realizados no ano eleitoral. Como a Liga da Juventude colocou no 7º Congresso, a realização desses eventos no mesmo ano se apresenta como prejudicial, seja ao nível político, assim como ao nível econômico. A nível econômico, é a pressão em termos de recursos financeiros que acaba nos fragilizando na produção e distribuição de material de propaganda necessário para fazermos a campanha eleitoral. A nível político, pela urgência do tempo e pela pressão das emoções, podemos acabar por não tomar as decisões mais acertadas, tendo em conta os desafios eleitorais e a necessidade de gestão dos recursos humanos internos de que o partido dispõe. Ficamos todos concentrados em olhar para a conquista e a manutenção do poder interno, e enquanto os outros trabalham para poder obter o poder do país. O presidente que sair vencedor do Congresso realizará num ano eleitoral. O presidente que sai de um Congresso que se realiza num ano eleitoral fica extremamente pressionado pelos interesses internos, mas também não tem a devida tranquilidade e o tempo suficiente para montar a sua equipe e visão para atacar os problemas eleitorais que já estão ao virar da esquina. Tendo dito isto, excelências, o meu muito obrigado e o shukuru. Entendemos nós que não passa de uma manobra dilatória que visa manter o Ossufo Momad na liderança do partido. Ou seja, esta demora toda significa que estavam ainda a preparar o terreno para a sua manutenção. Quem come com a Frelimo Naimose, Petromoc e outras empresas públicas não pode liderar um partido da dimensão da RENAMO. Alguém que, mesmo não sendo mais líder da oposição, continua a usar escritórios e vive na casa arrendada em nome do líder da oposição. Este tipo de pessoa não pode mais liderar o nosso partido. Exortamos a este Conselho Jurisdicional a encetar diligências junto da Cernic e PGR de Nacala Porto, de modo a acelerar o processo daqueles que compraram katanas e distribuíram a um bando de marginais. Hoje vamos falar sobre a RENAMO, um dos maiores partidos da história de Moçambique. Mas não vamos falar só do que você já sabe. Vamos mostrar como um partido que já foi símbolo de resistência e força acabou perdendo poder, perdendo membros e até a confiança do povo. A RENAMO nasceu em 1977, em meio à Guerra Civil, como um grupo que lutava contra a Frelimo. Seu primeiro líder foi André Matsangaissa, um homem corajoso e carismático, que organizou um movimento de resistência mesmo com poucos recursos. Ele tinha o apoio do povo e rapidamente a RENAMO se tornou uma força real no país. Mas Matsangaissa morreu cedo em combate e a liderança passou para Afonso Dhlakama. Dhlakama era conhecido pela sua inteligência, carisma e pela capacidade de unir pessoas. Foi ele quem conduziu o processo que levou ao Acordo de Paz em 1992, transformando a RENAMO de um movimento armado em um partido político respeitado. Durante muitos anos, a RENAMO foi vista como a única força capaz de desafiar a Frelimo. Sempre que alguém perguntava quem podia enfrentar o governo, a resposta era clara: a RENAMO. O partido conquistou deputados, venceu eleições municipais e deu voz a milhares de moçambicanos que não se sentiam representados pelo governo. Mas tudo começou a mudar quando Dhlakama faleceu. Quem assumiu foi Ossufo Momad. Momad era leal, mas sua liderança não trouxe a mesma força e autoridade. As consequências foram rápidas. Em momentos decisivos, como as eleições em cidades importantes como Maputo e Matola, o povo esperava ação, mas Momad pediu que a população voltasse para casa quando surgiram controvérsias eleitorais, deixando líderes e cidadãos confusos e desmotivados. O partido começou a perder relevância e muitos membros sentiram que não havia mais futuro na RENAMO. Enquanto isso, surgia outro partido, a Anamola, criado por Venâncio Mondelani. Mesmo sendo novo, o partido cresceu rapidamente, chamando a atenção de muitos jovens e antigos membros da RENAMO. A Anamola se apresenta diferente,
organizada, com ideias claras e crescendo com o apoio do povo, não de favores de empresários. Muitos começaram a migrar para a Anamola, buscando oportunidades reais de fazer política e acreditar em um futuro melhor. A Renamo reagiu com acusações, disse que a Anamola rouba membros e até que havia espiões infiltrados para atrair pessoas para o novo partido. Mas será que isso é verdade? Ou será apenas inveja de um partido novo que consegue mobilizar o povo e crescer rapidamente? A realidade é que ninguém rouba ninguém. Cada pessoa vai para onde acredita que terá mais chances, mais liberdade e mais representatividade. Hoje, a Renamo enfrenta uma crise sem precedentes. Ela perdeu força, perdeu confiança e perdeu apoio popular. Jovens que um dia sonharam em mudar o país pelo partido, agora se sentem atraídos pela Anamola, que surge como uma alternativa moderna, transparente e focada no povo. A Renamo, que já foi símbolo de resistência e esperança, agora precisa se reinventar, se organizar e reconquistar a fé de quem acredita nela. Essa história mostra que a política em Moçambique não é apenas sobre tradição ou tempo de existência. Não basta ter décadas de história, é preciso liderança forte, organização, compromisso com o povo e visão de futuro. A Renamo está no ponto crítico. Ou se renova, ou continuará perdendo espaço para partidos como a Anamola, que mesmo sendo novo, já mostra a força e capacidade de mobilizar milhares de pessoas. Em resumo, a queda da Renamo não aconteceu por acaso. Foi resultado de lideranças fracas, promessas não cumpridas e da incapacidade de se adaptar ao novo cenário político do país. Hoje o povo percebe que é preciso mudança e muitos estão dispostos a acreditar em quem mostra resultados concretos. E é exatamente isso que a Anamola oferece: esperança, organização e força, mesmo sem ter ainda cargos no governo. A história da Renamo é um alerta. Nem mesmo os maiores partidos estão garantidos. Sem liderança, sem novas ideias e sem conexão com o povo, qualquer partido pode perder tudo. E a Anamola é prova viva de que é possível crescer rápido e desafiar até os mais antigos.